Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Bom, a mosca não vai pousar em nenhuma sopa no episódio de hoje, mas sim em um pote de pipoca. Como o episódio vai ao ar na véspera de Natal, nada melhor do que tratar de política e sociedade sem propriamente tratar desses temas, não é? Para que você aproveite o feriado e esse período vendo filmes, séries e documentários que valham a pena para pensar no nosso tempo atual. Para isso, uma pequena lista de indicações especificando os motivos das escolhas. Algumas, inclusive, fazendo ligações com o que se passou recentemente. Claro que há muitas coisas que ficaram de fora, mas que poderão ser incluídas em outras oportunidades. Além disso, é preciso também dizer que a lista não atende a nenhuma lógica de ranking, certo? Outra coisa, se você deixar escapar algum nome ou plataforma onde o filme, a série ou o documentário está disponível, não se preocupe. No final do episódio, eu retomo isso para que você não deixe passar nada, beleza? E antes de começarmos, não deixe de seguir e indicar a mosca para seus amigos, certo? E se tiver comentários ou sugestões, envie e-mail para moscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, acomode-se no sofá com ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Primeiro, a gente vai tratar de séries. Algumas mais conhecidas, como a primeira da lista, outras menos, mas todas com alguma justificativa para estar aqui. Vamos lá então? Uma das minhas séries preferidas e creio que das mais bem executadas e produzidas, The Crown da Netflix, conta a história do reinado de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Com 4 temporadas já disponíveis, acompanhamos a ascensão da monarca, sua coroação e as questões que envolvem o Reino Unido e, sobretudo, sua família. Poderíamos até dizer que há muitas coisas romanceadas, mas a grande questão que me faz colocar a série na lista foi a ideia de que conseguimos acompanhar fatos históricos importantes da segunda metade do século XX, o que inclui as mudanças de pensamento de nossa sociedade ao longo do tempo. Sobre isso, destaco inclusive uma cena em que a rainha está conversando com Anthony Eden, seu segundo primeiro-ministro. Nela, Eden fala uma frase que resume muitas coisas. Os tempos estão mudando, a moral está mudando, o país está mudando. Eden disse isso na série em relação à proibição do casamento da princesa Margaret com um homem divorciado. Elizabeth II, ao longo de seu reinado, viu seus filhos se separarem e autorizou o casamento do príncipe Harry com uma mulher divorciada. Não custa lembrar que a rainha chegou ao trono justamente porque seu tio, então rei Eduardo VIII, futuramente conhecido como Duque de Windsor, teve de abdicar ao trono para se casar com Holly Simpson, uma mulher que havia se separado 2 vezes. De fato, as coisas mudaram. Além disso, o criador de The Crown também escreveu um roteiro de um filme chamado A Rainha, de 2006, que conta os bastidores da morte da princesa Diana em agosto de 97, retratando os dias mais difíceis enfrentados por Elizabeth II desde sua ascensão ao trono. Se você gosta do tema, vale ver também. O filme está disponível no Stars Play. E por falar de coisas que mudaram, a segunda indicação é uma série chamada A Very English Scandal, produzida pela BBC e aqui disponível na Globoplay. Baseada em fatos reais, a minissérie tem 3 episódios sobre um parlamentar liberal britânico chamado Jeremy Thorpe, que teve um caso com um homem nos anos 1960. Vale lembrar que as relações entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas crime na Inglaterra e no País de Gales até 1967, na Escócia até 1980 e na Irlanda do Norte até 82. Isso é importante porque a situação envolvendo Thorpe e o amante passa justamente nessa mudança da lei, o que amplia ainda mais a problemática. E eu decidi indicar essa série a vocês não apenas por sua qualidade e relevância, mas porque nesse ano de 2021 o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, saiu do armário. Se pensarmos bem, isso significaria o fim das pretensões eleitorais de qualquer pessoa no Brasil ou na Inglaterra durante os anos 1960, quando a série acontece. Mas mesmo atualmente, não podemos dimensionar o impacto que a decisão do governador terá sobre sua carreira política. Após a entrevista que ele concedeu a Pedro Bial, algumas mensagens de ataque a ele vieram a público, o que mostra que parte do eleitorado pode rejeitá-lo por isso
em um processo eleitoral. Teremos de aguardar para ver, mas a bem da verdade é que muitos também ficaram irritados com o fato de ele, sendo um homem gay, ter apoiado Jair Bolsonaro. Mas isso é assunto para outro dia, certo? Por ora, vale pensar em como as coisas se alteraram desde os anos 1960, mesmo considerando que ainda há muito para evoluir no combate desse e de outros preconceitos tão presentes em nossa sociedade. E já que estamos tratando de Inglaterra nessas indicações, por que não falar de Bodyguard, uma série da BBC também disponível na Netflix, que conta a história de um guarda-costas, o sargento David Budd, um veterano de guerra que se torna segurança da ministra do Interior britânica. A série, com muitas reviravoltas, mostra um pouco do estresse que passam esses soldados e também conta com algumas tramas políticas que nos fazem pensar sobre o jogo de poder. Além disso, podemos pensar por meio da série sobre xenofobia e como hoje muitas produções colocam muçulmanos como os representantes do mal, papel que já foi ocupado pelos soviéticos durante a Guerra Fria e pelos alemães antes disso. A mudança aqui é que, de fato, o choque entre nações foi substituído pelo choque entre civilizações, como diria Samuel Huntington, que profetizou que as identidades culturais e religiosas dos povos seriam a principal fonte de conflito no pós-Guerra Fria. E já que estamos falando um pouco de saúde mental, Normal People, uma série irlandesa disponível no Starzplay, trata desse e de outros assuntos. Em um mundo hiperconectado onde todos nós falamos com alguém o dia inteiro, será que estamos de fato conseguindo nos comunicar? Será que estamos indo além do Instagram? Resolvi indicar essa série por lembrar daquela pergunta que circulou bastante em 2021. E fora do Instagram, tá tudo bem? Na realidade, nossa sociedade está mais ansiosa e com mais problemas de saúde mental do que nunca. E se essa não é exatamente a temática central da série, ainda que isso seja também abordado, o que encontramos na relação entre Marianne e Connell nada mais é do que um retrato da dificuldade que todos nós temos tido para dizer nossos sentimentos e nos encontrarmos como seres humanos. As redes sociais talvez tenham dificultado ainda mais essas questões, algo que já foi debatido por aqui em episódios anteriores. Será que estamos bem para além do Instagram, hein? Além disso, Normal People tem grande qualidade técnica, com fotografia e trilha sonora que valem prestar atenção. E saindo um pouco de séries e indo agora para filmes, escolhi 3 para indicar para vocês. O primeiro não é novo, e talvez você já até tenha visto. Baseado em uma HQ e disponível na HBO Max, V de Vingança se passa em uma Inglaterra dominada por um ditador chamado Adam Sutler, que em muitos se assemelha a ditadores fascistas. Tal filme está nessa lista para nos lembrar sobre os perigos de ceder à tentação de regimes totalitários e como há um discurso e uma estética comum nesses regimes. Outro filme que vale a pena ver é um dos meus filmes preferidos e que também tem o autoritarismo como pano de fundo. Intitulado A Vida dos Outros e disponível na Amazon Prime, esse filme alemão trata de um membro da polícia secreta da Alemanha Oriental que passa a vigiar um casal de artistas. O marido, um conhecido dramaturgo. A mulher, uma atriz por quem o ministro da Cultura se interessou, o que motiva a vigilância. Com o passar do tempo, no entanto, o agente da Stasi, a polícia política da Alemanha Oriental, se interessa pela vida do casal. Qualquer coisa além disso é spoiler, mas vale muito a pena ver e pensar sobre como o estado de vigilância e autoritarismo é nocivo, não importando aqui qual a lógica do regime. Além desses 2 filmes, gostaria de indicar para vocês um filme chileno chamado No, disponível no Telecine Play. O filme trata de um publicitário, interpretado por Gael García Bernal, que é chamado para trabalhar pela campanha do voto não, ou seja, contrário à permanência do general Augusto Pinochet no poder em um referendo que o governo organizou. René Saavedra, o referido publicitário, aceita o desafio, mas decide que a melhor maneira de convencer o povo chileno a ser contrário à manutenção do regime de Pinochet é não tratar do passado, mas sim da esperança e do futuro. Vale a pena ver primeiro não só porque trata do Chile, que teve um candidato de esquerda vencendo um ultradireitista que defendia o legado de Pinochet recentemente, mas também porque, de certa forma, essa campanha política chilena da década de 80 seria inspiração de outras campanhas políticas mundo afora, incluindo a campanha vitoriosa de Lula em 2002. Além desses filmes, 2 documentários que valem a pena assistir. O primeiro, Fake Famous, da HBO Max,
pega 3 pessoas desconhecidas que serão alçadas às celebridades do Instagram. É muito interessante para notar como funciona nosso mundo atual, cheio de influencers, e questionar até que ponto o que vemos no celular está próximo da realidade. Uma série necessária para nosso tempo. Além dela, também da HBO Max, 4 Hours at the Capitol conta de uma maneira muito imersiva toda a invasão do Capitólio em janeiro desse ano. Não faz tanto tempo, mas parece que muita coisa aconteceu desde então, não é? O documentário Pra Lá de Necessário é um testemunho importantíssimo sobre onde o fanatismo pode nos levar e nos faz questionar o que é necessário para combatê-lo. Lembrem-se de que os que invadiram o Congresso americano estavam certos de que a eleição dos Estados Unidos havia sido de fato fraudada e que eles estavam lutando pelo que é certo, pela verdade. Será que há algo de semelhante com algum discurso que vocês já ouviram sendo plantado abaixo da linha do Equador? Hein? Bom, recapitulando, assistam The Crown, da Netflix, A Very English Scandal, disponível na Globoplay, Bodyguard, também da Netflix, Normal People, do Stars Play. Além dos filmes V de Vingança, disponível na Amazon Prime, A Vida dos Outros, também na Amazon Prime, e No, do Telecine Play. E os documentários Fake Famous e 4 Hours at the Capitol, ambos disponíveis na HBO Max. Me conte depois se você viu algum desses filmes, séries ou documentários e diga também se gostou desse episódio, enviando e-mail para moscapodcast@gmail.com. Além disso, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.